os 10 mandamentos, o decálogo, né, as 10 palavras, certo? Que é o cerne da lei de Deus, né, que pode ser resumido nessas duas tábuas: amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, e amar o próximo como a si mesmo, né? Todos os outros mandamentos a partir do quarto, que são mandamentos que são consequência, né, do meu amor a Deus. Amar a Deus demanda amar a sua criatura, certo? Ou seja, né, a primeira criatura a qual nós devemos todos, os pais, certo? Depois o respeito geral à vida humana, né, o não matar. Depois o respeito ao sinal visível da aliança, que é o matrimônio, certo? Então, ou seja, assim como o homem casa com a mulher, assim Deus casa com o seu povo. Ou seja, ser fiel à minha esposa, ser fiel ao meu esposo, é um símbolo concreto da realidade, da fidelidade de Deus para com o seu povo e vice-versa. Não roubar, porque nós somos um povo para a liberdade, e para ter alguma liberdade material o sujeito precisa de uma determinada propriedade privada, certo? Sempre, né, um conceito um pouco complicado. O que abrange essa propriedade privada? Não pensemos que a propriedade privada é algo que sempre foi encarado como é encarado no individualismo próprio, né, da idade moderna / idade contemporânea, certo? Não é sempre essa a visão, tá? Porém, existe sim uma propriedade privada concreta, né? E a ideia de obrigar os outros a uma socialização compulsória parece que dentro da Sagrada Escritura goza de uma imoralidade, sim, certo? E depois a questão da veracidade, certo? Porque o Deus de Israel é o Deus da verdade, é o Deus que não mente, né? E depois daquilo, manter um coração, ou seja, a paz de Deus, né, para fora de mim, a paz de Deus dentro de mim. Ou seja, eu não desejo ferir aquilo que é do próximo, né, nem por intenção, né? Não cobiçar nada que é do próximo, não cobiçar a esposa do próximo ou o esposo do próximo, certo? Então eu estou dentro desse quadro. E isso é o resumo, e isso é que Israel deve viver. Toda a sua estrutura política, a sua estrutura e organização social, todas as suas instituições devem então fazer o quê? Favorecer que o povo de Deus viva conforme povo de Deus, certo? Então às vezes as pessoas dizem assim, até a questão, e isso que vai ser muito complicado, é interessante que a ideia do Estado confessional, em algum grau, acaba entrando dentro desse tópico, né? Ou seja, a lei de Israel, a lei religiosa, a lei espiritual, ela é difícil de distinguir do que nós chamamos de elemento secular ou elemento meramente político material. Na verdade, o próprio sentido de existir um estabelecimento político entre o povo hebreu é para que ele venha a corresponder à aliança, certo? Então, e curiosamente, aí nós vemos outras influências, outros elementos que existem dentro da sociedade, como a gente citou nos Estados Unidos, por exemplo, que é essa questão de distinção entre a religião e o Estado. Isso é uma coisa que é propriamente cristã, né? Nós não podemos encontrar isso dentro da Sagrada Escritura. Se eu vou pegar como termo próprio somente aquilo que está dentro da Bíblia, não é no Antigo Testamento, eu talvez vou com muita facilidade pender para a questão do Estado confessional. Só que o problema é que esse Estado confessional, em algum grau, é algo que com a instituição da monarquia, do rei, dentro do povo de Israel, em algum grau isso acaba, né, se complicando. Porque o que eu tinha antes? Bom, esse povo então vai viver, né, a aliança. A partir daqui, dentro do livro dos Juízes, depois o livro de Samuel, primeiro e segundo, e assim por diante, nós vamos ter o quê? Todo o progresso, certo? Claro, mesmo dentro dos livros dos Números, ali a gente vai ter isso no Êxodo, no livro dos Números, no livro do Deuteronômio, no próprio Levítico em algum grau. Como é que Israel então ruma para a Terra Prometida? E esse rumar para a Terra Prometida é uma marcha de batalha, certo? Então é uma coisa importante, né? Israel se vê, e isso é algo que talvez impacte até hoje na maneira como o judeu se enxerga no Estado de Israel, que é um povo que vive uma constante batalha, né? Uma constante guerra contra outros povos que querem tirar aquilo que ele considera, certo? O seu espaço de existência, o seu espaço aonde ali ele tem a liberdade para ser verdadeiramente povo de Deus, né?
Então, essa marcha para a Terra Prometida não é uma marcha pacífica, é uma marcha militar em algum grau, né? É uma marcha de guerra, porque precisa, então, né, tomar posse daquilo que é seu por herança, e isso envolve combater ou submeter os povos que estão ali, certo?